Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniele. Hoje nós iremos trabalhar a disciplina de Geografia. Capítulo 3, Indígenas. Iremos trabalhar as páginas 195, 196, 197, 198, 199 e 200. Dando início à nossa aula, iremos analisar a página de abertura do capítulo, onde nós podemos observar que existem 3 crianças brincando. Essas crianças estão brincando de peteca, que é uma brincadeira típica de origem indígena. Podemos perceber que elas estão num ambiente natural. O tipo de moradia delas é a oca. E podemos perceber também os seus trajes típicos indígenas. Continuando, a mesma página. Neste capítulo, você vai aprender algumas características da população indígena brasileira. Conversa vai. O que você consegue observar na imagem de abertura? Existe alguma semelhança ou diferença com o jeito que você vive? Quais? Você vai voltar lá na imagem de abertura e vai fazer essa análise. Tem alguma semelhança com a vida que você vive? Com o jeito que você vive? O que você consegue observar nessa imagem? Então, você vai observar novamente e responder a questão. O conversa vai, não é? Agora, o conversa vem. Você sabe como e onde vivem os povos indígenas em nosso país? Tem que fazer uma pesquisa para saber onde estão localizados os povos indígenas no território brasileiro. Na página 196, vamos falar sobre a população indígena do Brasil. Durante seus estudos, você aprendeu que quando os colonizadores portugueses chegaram às terras que hoje são o Brasil, elas não estavam desocupadas. Viviam nessas terras milhões de indígenas. Muitos indígenas perderam suas vidas ou foram escravizados, o que fez com que sua população fosse drasticamente reduzida. Hoje a população indígena não passa de 1 milhão e está distribuída pelas regiões do nosso país. Apesar disso, os indígenas são muito importantes para a formação da nossa população. Antes da chegada dos portugueses, havia milhões de indígenas que viviam no território brasileiro. Mas com o contato com os colonizadores, reduziu consideravelmente a quantidade de povos existentes. A população ainda existe, está distribuída por todas as regiões brasileiras. Ou seja, nós temos aqui, logo abaixo, um gráfico. Nesse gráfico, nós podemos perceber onde estão distribuídas a população indígena brasileira. Cada pedacinho do gráfico representa uma região do país. Essa parte em azul claro é a região norte, onde estão os estados do Pará, do Amazonas. É nessa região onde se concentra a maior população indígena. Por quê? Porque lá também fica localizada a floresta amazônica, na região norte. A segunda região, aqui em laranja, é a Nordeste, que fica em segundo lugar em população indígena, onde nós podemos encontrar os estados do Maranhão, do Piauí, Pernambuco. Em terceiro lugar, fica a região Centro-Oeste, esse azul mais escuro, onde ficam os estados de Goiás, Mato Grosso, por exemplo. Em quarto lugar, está a região Sudeste, aqui em cinza, onde podemos encontrar os estados de São Paulo, Minas Gerais. Em quinto e último lugar está a região Sul, onde encontramos os estados do Paraná, Rio Grande do Sul. Então, é dessa forma que está distribuída a população indígena pelas regiões do Brasil. Na página 197, você tem uma atividade referente ao gráfico que acabamos de estudar. Você vai observar novamente o gráfico da página 196 e vai responder 4 questões. Primeiro, em qual região a população indígena é maior? Em qual das regiões que está no gráfico tem o maior número de população indígena? Segunda, complete os espaços com as regiões brasileiras na ordem decrescente, com relação à população indígena. Nós vimos no gráfico que a região norte está em primeiro lugar. Qual é a outra região que está em segundo lugar? A região que está em terceiro lugar? A região que está em quarto lugar? E a região que está em quinto lugar? Você vai responder de acordo com o gráfico. Na terceira questão, você vai responder: a região onde você mora está em qual posição?
Nós estamos na região Nordeste. A região Nordeste está em qual posição? Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta posição? Quarta questão. Em sua opinião, por que a região Norte está em primeiro lugar? Por que a região Norte está em primeiro lugar? Eu falei logo acima quando eu estava explicando o gráfico. Na página 198, nós temos terras indígenas. Você estudou anteriormente que os indígenas enfrentaram desafios no período da colonização do nosso país. Atualmente, esse grupo enfrenta outros desafios, que envolvem principalmente a luta pela demarcação das terras indígenas. A demarcação é a definição dos limites de uma área. A demarcação das terras tem como objetivo reduzir conflitos envolvendo indígenas, agricultores, madeireiros e garimpeiros. Além disso, serve também para que os governos possam reconhecer a necessidade de cada grupo, a fim de prestar assistência a essas comunidades. O Brasil reconhece aos povos indígenas o direito originário às terras tradicionalmente habitadas por eles. Esse direito está expresso no artigo 231 da Constituição Federal, que trouxe importantes avanços aos povos indígenas. Existem atualmente 1.296 terras indígenas no Brasil. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um prazo de 5 anos para que todas as terras indígenas fossem demarcadas no Brasil. Mas, apesar disso, nenhum governo até hoje tratou a demarcação das terras indígenas como uma prioridade. Pelo contrário, muitas vezes os povos indígenas são vistos como entraves ao desenvolvimento e empecilhos a grandes projetos desenvolvimentistas. E isso acaba gerando vários conflitos entre os índios e os garimpeiros, madeireiros, agricultores nessas regiões onde vivem os índios. Na imagem, nós podemos observar um grupo de índios que estão fazendo uma manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista, pela demarcação de suas terras. Na página 199, nós iremos falar sobre a demarcação de terras indígenas. A demarcação de terras indígenas é um direito assegurado pela Constituição de 1988, que diz o seguinte: Capítulo 8 dos Índios, artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus direitos. Ou seja, os índios são considerados um grupo social. Por isso, tem garantido por lei, eles podem manter sua língua, suas tradições, suas crenças e costumes. E também tem direito a suas terras, que devem ser demarcadas pela União, ou seja, pelo governo federal. O processo de demarcação das terras indígenas não é simples, pois envolve diferentes etapas, estudos, aprovações, elaboração de documentos e órgãos do governo, como a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, o Ministério da Justiça e a Presidência da República. Bom, no mapa, abaixo, nós vamos observar as reservas e terras indígenas que estão distribuídas pelo país, pelo território brasileiro. Nós podemos perceber alguns pontos em verde, outros em amarelo e outros em laranja. Todos esses pontos correspondem a reservas ou terras indígenas. Nós podemos perceber que na região norte é onde se concentra maior número de reservas e terras indígenas, pelo fato da floresta amazônica se concentrar nessa região. Vamos observar a legenda do mapa. Aqui em laranja, todos os pontinhos que estão em laranja são as terras declaradas, ou seja, são aquelas terras que estão em início do processo, não é? Elas já foram autorizadas para serem demarcadas, mas ainda existe um longo processo até que elas sejam regularizadas. As que estão em amarelo são as terras homologadas. São aquelas que já receberam reconhecimento oficial do governo, ou seja, elas já foram demarcadas pelo decreto presidencial. E tem as
reservas ou terras indígenas que estão aqui em verde, ó, na legenda do mapa. Essas que estão em verde. Essas que estão em verde, pontinhos verdes, são as terras regularizadas. São terras que já foram registradas em cartórios em nome da União e na Secretaria do Patrimônio da União. Então, no mapa nós vemos as terras em verdes, que foram regularizadas, as amarelas, que são homologadas, e as laranjas, que são declaradas. Continuando, vamos para a página 200. Na página 200, nós temos a atividade de olho no local. Observe o mapa da página anterior para responder as seguintes questões. Você vai voltar lá no mapa da página 199, onde nós vimos as terras e reservas indígenas, para responder a atividade da página 200. De olho no local. Primeira questão. Na unidade federativa em que você mora, existem terras indígenas? A unidade federativa em que nós moramos é o Maranhão, o estado do Maranhão. Então, você vai observar no mapa, lá no estado do Maranhão, e perceber se existem terras indígenas ou não. Segunda questão. De acordo com a legenda, qual é a situação da maior parte das terras indígenas que fazem parte da unidade federativa em que você mora? De novo, você vai olhar lá no estado do Maranhão e vai perceber se a maioria das terras que estão lá são declaradas, homologadas ou regularizadas. Quando as terras indígenas se encontram na situação de declaradas, significa que ainda estão no início do processo. Na sequência, vem a homologação. E, por fim, a etapa da regularização. Na atividade com a lupa na mão, você vai fazer uma pesquisa na internet. Vai pesquisar o nome de 3 terras indígenas que se encontram na etapa declarada. Vai pesquisar o nome de 3 terras indígenas que se encontram na etapa homologada. E o nome de 3 terras indígenas que se encontram na etapa regularizada. Vai registrar isso no seu caderno de geografia. Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula. Bom estudo!